Olha aqui, pessoal, saiu a previsão de orçamento para a temporada 2024. Quanto será que o Fluminense pretende faturar nesta temporada? A gente vai trazer essa informação. Tem notícias também sobre Keno. O Cruzeiro não desistiu da contratação do atacante e a gente chega a partir de agora com um caminhão de notícias para a torcida tricolor. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu, mandando um abraço especial para a galera da Flu Boston, nos Estados Unidos, que presenteou o nosso canal com essa bonita camisa, e agradeço demais ao Igor e também a todos os integrantes da Flu Boston, que estão sempre presentes aqui no canal Ligados no Flu. Quero pedir a você também, que não está inscrito aqui no canal, para você fazer a sua inscrição, é muito importante para mim, né, porque você ajuda com o crescimento do canal, mas é importante para você também, porque assim o YouTube vai te notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, todas as vezes que a gente fizer uma live, e assim você vai ficar muito bem informado, vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Fluminense. E nesse início de vídeo, quero dar uma super dica para você que está a fim de fazer uma grana extra com a PagBet. Hoje não tem Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem Campeonato Alemão. O Bayer Leverkusen já é o campeão alemão da temporada, mas pode ser campeão invicto. Será que o Bayer Leverkusen será campeão invicto? Olha aí, a PagBet está pagando, gente, 7,84 para invencibilidade cair nesta rodada, hein? Pode ser uma boa para você, de repente, fazer uma grana extra. Só que o Leverkusen joga em casa. Será que vai perder a invencibilidade na última rodada? E tem hoje também Série B do Brasileirão. Destaque aí para Sport e Avaí. Vitória do Avaí tá pagando mais de 6 pontos, hein? 6,67 está pagando a vitória do Avaí. Então entre agora no link que está aqui na descrição do vídeo ou fixado nos comentários para você acessar a plataforma da PagBet. Assim você ajuda o canal, reforça, né, a nossa parceria. E você pode fazer o seu cadastro e também fazer a sua fezinha. Na PagBet é assim, gente. Acertou, tá pago. Bom, vamos falar agora sobre Fluminense. A gente começa falando sobre o zagueiro Kaique Almeida, de 19 anos, que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-20. O Kaique, gente, é uma das promessas da base do Fluminense. É a primeira convocação dele para a seleção brasileira. Ele está no Fluminense desde o sub-15, ou seja, toda a base feita em Xerém. Ele tem fama de artilheiro, zagueiro artilheiro. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o Kaique Almeida. Vou deixar os cards aqui para vocês. Na temporada 2022, ele marcou 7 gols, inclusive gols bonitos. Tem gol de fora da área, gol em Fla-Flu. E em 2023, ele marcou 3 gols. O ano passado, ele estava na lista que o Fluminense enviou para a Conmebol, dos jogadores inscritos na Libertadores da América, não chegou a atuar, e esse ano ele também está inscrito, está lá naquela 50 jogadores que o Fluminense tem que enviar para a Conmebol, está inscrito com a camisa 41, tomara que o Kaique Almeida possa começar a ter oportunidades no time principal. O Fluminense está precisando de zagueiro, né? E o Kaique é uma boa opção até agora, não teve chances com o técnico Fernando Diniz, mas é um zagueiro que tem muito futuro pela frente. A gente continua aqui com o canal Ligados no Flu para informar para você que a CBF definiu a arbitragem para Fluminense e Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, quarta-feira, 7 da noite, no Maracanã. Ingressos já estão à venda, gente. Vai apitar esse jogo a Edna Alves Batista, jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou o primeiro jogo por 2-0 lá em Cariacica, o mando era do Sampaio Corrêa, e agora o jogo é no Maracanã. O Fluminense com uma boa vantagem para avançar para as oitavas da Copa do Brasil agora em 2024. A Edna Alves Batista, gente, no ano passado ela apitou 3 jogos do Fluminense. Curiosamente, também nesta terceira fase da Copa do Brasil, aquele jogo contra o Paysandu lá em Belém, que o Fluminense venceu por 3-0. Ela também apitou o Fluminense 2, Cuiabá 0 no Maracanã, e apitou Bahia 1, Fluminense 0 na Fonte Nova. Foi o último jogo do Fluminense antes da final contra o Boca Juniors. O Fluminense jogou com o time todo reserva. Merecia, inclusive, ter vencido aquele jogo contra o Bahia lá em Salvador, mesmo com os reservas. Acabou perdendo. E a Edna
que foi árbitra naquele jogo, também vai apitar agora o Fluminense diante do Sampaio Corrêa. Bom, vamos falar agora sobre o atacante Keno, gente. Keno continua no radar do Cruzeiro, que não perdeu as esperanças de contratar o atacante do Fluminense. Matéria da Rádio Itatiaia está dizendo que o Cruzeiro mantém otimismo por Keno e também o Cruzeiro está tentando a contratação do Rony, do Palmeiras. São 2 alvos aí do Cruzeiro. Informação que eu tenho, inclusive, que o Cruzeiro vai vir forte agora nessa janela de transferências. Semana passada recebi uma informação de que o Cruzeiro vai tentar o Jorginho, que está meio campista, que está na Inglaterra, e o Romarinho, que está no futebol árabe. Se vai conseguir trazer, eu não sei. Mas o novo dono da SAF do Cruzeiro tem muita grana, já trouxe aqui um empresário, né, dono de rede de supermercado, com uma fortuna avaliada aí em 7 bilhões e meio de reais. Mas segundo a matéria do site da Itatiaia, o Cruzeiro, olha aqui, ó, segundo apurou a reportagem, a diretoria do Cruzeiro não descarta fazer uma investida por Rony, que tem contrato até o final de 2026. No entanto, a cúpula mineira tem Keno, do Fluminense, como uma opção mais realista. Em tom otimista, o Cruzeiro recebeu um parecer de que Keno vê com bons olhos um retorno a Belo Horizonte, onde foi campeão brasileiro pelo Atlético. Nesta quarta-feira, depois do triunfo sobre o Cerro Porteño pela Copa Libertadores, Keno afirmou ter recebido algumas propostas, mas disse que o seu foco é permanecer no Fluminense. Matéria então da Rádio Itatiaia, dizendo que mesmo Keno afirmando que o foco é o Fluminense, ele reconheceu que tem propostas e por conta disso o Cruzeiro vai insistir na contratação desse jogador que teria, né, se mostrado aí satisfeito com o interesse e de repente até mesmo demonstrado interesse em vestir a camisa do Cruzeiro, que é rival do Atlético, onde ele foi campeão brasileiro, inclusive, em 2021. Será mesmo que o Keno vai trocar o Fluminense pelo Cruzeiro? Sei não, hein? Acho pouco provável, mas nesse mundo do futebol a gente não tem como cravar nada, só depois que o contrato está assinado ou não. Pessoal, vamos falar de grana agora, porque o Fluminense já faturou alto nesta Libertadores da América, hein? Só por participar da fase de grupos, o Fluminense já tinha assegurado 30 milhões e 600 mil reais. Isso porque esse ano a Conmebol está pagando $1 milhão por partida disputada na fase de grupos. Até o ano passado, era 1 milhão por jogo em casa. Esse ano ela dobrou essa premiação. 1 milhão agora por partida disputada, em casa ou fora de casa. Então são 30 milhões e 600 mil que o Fluminense já tinha garantido. Como o Fluminense já ganhou 3 jogos, ele também já assegurou cerca de $1 milhão também. São 330 mil dólares por vitória. Dá 990 mil dólares, né? Algo em torno aí de 5 milhões de reais. O Fluminense também já está classificado para as oitavas de final, onde vai receber 6 milhões e 400 mil total. O Fluminense já tem garantido nessa Libertadores da América 42 milhões de reais. Se o Fluminense ganhar do Alianza Lima daqui a 2 semanas no Maracanã, aumenta esse valor em mais 1,5 milhão de reais, totalizando 43 milhões e meio de reais. E aí depois ainda tem, né, se avançar, tem quartas de final, semifinal e a decisão. Mas por enquanto, o Fluminense já tem assegurado 42 milhões de reais, podendo chegar a 43 milhões e meio em caso de vitória sobre o Alianza Lima na última rodada da fase de grupos. E continuando esse assunto dinheiro, que é muito importante, o site Trivela, com o jornalista Caio Blois, teve acesso à previsão orçamentária do Fluminense para 2024. Atenção para os números. O Fluminense prevê um orçamento este ano de 485 milhões de reais e lucro de 10 milhões de reais. Esses valores significam que o Fluminense prevê um orçamento 210 milhões de reais menor do que o de 2023, quando o Fluminense teve um lucro de 78 milhões de reais. E aí o torcedor pode se espantar, poxa, mas por que o Fluminense está prevendo receber 210 milhões de reais a menos? É que o orçamento do ano passado, gente, ele
né, ele acabou crescendo muito em virtude do título da Libertadores e também daquela grana que o Fluminense recebeu adiantada da Liga Forte Futebol pela venda de 20% dos direitos de transmissão para um grupo de investidores pelo prazo de 50 anos. Então, isso deu uma crescida no orçamento. Está aqui a matéria do Caio Blois, do site Trivela, dizendo que o orçamento do Fluminense prevê semifinal de Libertadores e 115 milhões em vendas. Matéria do excelente jornalista Caio Blois. Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou o orçamento para 2024 por 63 votos a favor e apenas um contrário. A votação seguiu o parecer favorável do Conselho Fiscal. Na peça apreciada pelos conselheiros, que a Trivela teve acesso com exclusividade, a diretoria prevê que o tricolor chegará à semifinal da Libertadores da América. Eu vou trazer aqui de uma vez para vocês, olha aqui, essa previsão orçamentária aqui do Fluminense para 2024, prevendo que o Fluminense vai ter 69 milhões de reais de verba de patrocínio. E aí tá, claro, diretamente ligado à questão da Superbet, né? Que o Fluminense fechou um patrocínio aí recorde para as próximas temporadas. E prevê também, gente, que o Fluminense, olha só, pretende arrecadar 120 milhões de reais com venda de jogadores, com repasse de direitos federativos. E aí a gente lembra imediatamente do André. Mas o que tudo indica, né, é que o Fluminense vai receber mais do que isso de venda de jogadores. Porque o André, por exemplo, a proposta que o Fluminense recebeu no meio do ano passado foi de 30 milhões de euros. Só isso aí já dá muito mais do que 120 milhões de reais. Mas se o Fluminense conseguir mais do que esses 120 milhões, significa que não precisará, por exemplo, se desfazer de John Arias, Martinelli, John Kennedy, jogadores que têm mercado. O John Arias principalmente. A não ser que o John Arias peça para sair. Falou, olha, recebi uma ótima proposta, para mim financeiramente é excelente, eu quero sair. Aí fica difícil realmente do Fluminense segurar. Mas se o Fluminense vender o André, como deve acontecer, e conseguir essa arrecadação até maior do que a previsão, o Fluminense não vai ter necessidade de se desfazer de mais nenhum jogador do elenco. O desempenho esportivo previsto pela direção do Fluminense é o seguinte: a direção previa chegar à final do estadual. O Fluminense não chegou à final do estadual. Prevê que o Fluminense vai terminar o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, em até o quinto lugar, né? Nesse momento, o Fluminense está na zona de rebaixamento, mas claro, é um campeonato que está só começando, muita coisa vai acontecer. Copa do Brasil, a previsão inicial é de que o Fluminense chegue às quartas de final da Copa do Brasil. Está com um pé nas oitavas por enquanto. Libertadores, previsão de que o Fluminense chegue até a semifinal da Libertadores deste ano. E tinha a previsão, né, que já era certa, que era a final da Recopa. O Fluminense foi, na verdade, o campeão da Recopa naquele jogo contra a LDU. Essa previsão, gente, o torcedor pode pensar, poxa, mas então o Fluminense ele não quer ser campeão brasileiro, ele não quer ser campeão da Copa do Brasil, ele não quer ser campeão da Libertadores. Não, não é isso, gente. Olha aqui, a matéria até está falando sobre essa situação. Olha só. Em seu parecer, o Conselho Fiscal apontou que entende que os desempenhos esportivos dispostos com relação às Copas podem parecer projeções conservadoras e que mantém estimativas conservadoras, aliás, e que manter estimativas conservadoras gera não apenas equilíbrio orçamentário, bem como autonomia financeira para o ano de 2024. Ou seja, não dá para você prever que vai ser campeão de tudo, né? E imaginar, olha, tem uma previsão de faturar X, né, nessa temporada porque eu vou ganhar tudo. E aí você não ganha, e aí, né, isso gera um desequilíbrio, porque você imaginou que ia receber lá 700 milhões de reais no ano, mas vai receber só 400 porque você não atingiu as metas. Então, por isso que esse desempenho, essa estimativa de desempenho, é uma estimativa modesta. O ano passado, por exemplo, o Fluminense previu chegar às quartas de final da Libertadores. Chegou na decisão e foi o campeão. Então, previu, por exemplo, chegar à final do Campeonato Carioca. Chegou e foi o campeão. Então, você prevê um cenário modesto, né, para não causar um desequilíbrio orçamentário. Esse é o entendimento da diretoria do Fluminense.
Em termos de direitos de transmissão, o Fluminense ele prevê uma arrecadação de 82 milhões de reais. Com premiações, 86 milhões é o que o Fluminense está prevendo receber esse ano em termos de premiação. É uma premiação modesta. Programa sócio-torcedor, gente. O Fluminense tem uma previsão de receita de 71 milhões de reais com o sócio-torcedor. Patrocínio e publicidade, 60 milhões de reais. E repasses federativos de atletas, 103 milhões do futebol profissional, 16 milhões de Xerém, totalizando 120 milhões. Essa é a projeção do Fluminense para essa temporada. E aí a matéria destaca que o Fluminense projetou 485 milhões de reais de receita operacional líquida em 2024 e expectativa de um pouco mais de 10 milhões de lucro. Então essa matéria é do Caio Blois com a previsão orçamentária do Fluminense para 2024. 485 milhões, é bem menos do que o Fluminense arrecadou, mas esse valor pode subir bastante, dependendo do valor que o André, por exemplo, for negociado, dependendo da questão do avanço do Fluminense nas Copas, principalmente, né? Copa do Brasil e Libertadores são as que pagam, né, as maiores premiações, e tem também o Campeonato Brasileiro. Quanto mais alta a sua posição, mais dinheiro você ganha ao final da temporada. Então, essa previsão do orçamento do Fluminense, queria que você deixasse aqui nos comentários a sua opinião sobre essa previsão de receita e sobre também essa projeção de desempenho esportivo do Fluminense na temporada. Pessoal, grande sábado a todos. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Tamo junto. Isso aí, galera.